Nós estamos tratando do interesse geral. Evidentemente, nós temos os nossos temperos. Por exemplo, nós não concordamos e não faremos ações de ocupação militar com tiros a esmo. Porque isso é irresponsável, é ineficiente, é puramente demagógico. E a gente sabe quem morre no final. Claro, quem morre são os mais vulneráveis. Eu não vou, e o presidente Lula tem essa posição muito clara, participar de algum tipo de ocupação militar com a visão errada de que o problema da criminalidade está exclusivamente ou sobretudo nos bairros mais pobres. Isso é mentira. Quem inventou a milícia do Rio de Janeiro foram os políticos. Onde estão essas pessoas? Onde houve a apreensão de 47 fuzis? Foi numa mansão na Barra da Tijuca. Por que os médicos, aqueles médicos, infelizmente, que me parte o coração, foram confundidos? Porque um dos alvos daquela facção morava na Barra da Tijuca. Por isso que eles foram confundidos. Esse que foi preso ontem. Então, nós temos que entender qual é a prioridade. Ah, não, amigo, ela vai andar por cima d'água. Pois é. Ah, foda-se, eu fui. Na minha cidade, Mogi das Cruzes, chegou 40 milhões na prefeitura, o prefeito falou, você mandou algum dinheiro para cá? Eu falei, não, por quê? Chegou 40 milhões aqui para a prefeitura, por quê? Livre, para eu investir no que eu... Eu falei, mas 40 milhões? Aí fui ver, era o Bolsonaro, que o Bolsonaro estava distribuindo dinheiro, gastou mais de 200 bi, dando dinheiro para todas as prefeituras. O tenente-coronel teria dito, né, nessa delação premiada, que entregou o dinheiro de uma das joias, de um dos presentes, na casa acho que foi o relógio, em mãos para o ex-presidente. O senhor acha que o tenente-coronel está mentindo em relação a isso? Não, eu acho que o Bolsonaro mandou vender a joia, porque a joia era dele. A joia era dele. Ele tinha aquilo como dele, um relógio. Quer dizer, o que acontece? Tudo é perseguição contra o Bolsonaro. Fez errado, não devia ter feito, devia ter venido aqui. Então ele fez? Não, o Cid fez para ele. E isso não tem ilegalidade, porque a joia era dele. Eles não deviam ter discutido isso na época. Deviam ter descartado essa história de cara. A joia é minha, eu faço o que eu quiser. Então tá tudo certo. Tudo certo. Informação que acaba de chegar da nossa equipe de Brasília, da repórter Rita Yoshimine. Houve a prisão na manhã deste sábado do ex-diretor da Polícia Civil do Distrito Federal, o maior cargo da Polícia Civil lá em Brasília, Robson Cândido. E segundo as informações então da Rita, essa operação foi deflagrada agora de manhã, levou à prisão do Robson Cândido e o contexto é o seguinte, há uma suspeita de que ele tem usado junto com outras pessoas a estrutura da Polícia Civil para cometer os crimes de stalking, ou seja, de perseguição e também de violência contra a mulher. Ele primeiro já tinha pedido exoneração da Polícia Civil do Distrito Federal justamente no momento em que havia questões relacionadas a Maria da Penha em relação a ele, ou seja, suspeitas de que ele tinha cometido algum tipo de violência. E a investigação, o ponto de partida dela foi exatamente esse momento de exoneração e essas suspeitas relacionadas a ele com atitudes violentas em relação à mulher. E aí, segundo as investigações, o que aconteceu é que eles usaram, ele e outros suspeitos, usaram viaturas descaracterizadas, celulares da polícia, carros oficiais para cometer esses crimes para fins ilegais e completamente particulares. E ainda segundo as informações da Rita Yoshimine, esses agentes públicos, ou seja, policiais e ex-policiais, promoveram de forma clandestina e também criminosa a interceptação dessa mulher de forma completamente ilegal, sem autorização da Justiça, usando a estrutura da Polícia Civil lá em Brasília, monitoravam também de forma ilegal essa mulher e conseguiam usar um sistema para isso. E aí, de posse dessas informações
todas obtidas de forma ilegalmente, usando a estrutura da polícia. Eles cometeram um crime de stalking, essa perseguição ilegal, e também de violência psicológica contra essa mulher. O delegado do caso é o Tiago Peralva Barbirato. As informações acabaram de chegar, por isso que eu já estou lendo aqui em tempo real para vocês. Ele disse que, valendo-se dessa interceptação, desse grampo completamente ilegal, havia também uma operação para inserir no sistema o prefixo telefônico da vítima, no sistema ali da vara de entorpecentes. Então, a investigação colheu elementos que apontam a existência de crimes como, olha só como são graves esses crimes: interceptação ilegal, corrupção passiva, violação do sigilo funcional, invasão de dispositivo de informática e descumprimento de medida protetiva de urgência. Então, resumindo, um ex-policial, que era o número 1 da Polícia Civil de Brasília, teria usado, segundo as investigações, a estrutura, viaturas, celulares, e teria feito até grampos ilegais contra a mulher para persegui-la e cometer violência psicológica contra ela. O que aconteceu hoje, como é complicada essa situação. Hoje saiu um comboio de ambulâncias do Hospital Shifa, que fica no norte de Gaza, que fica na cidade de Gaza, que, segundo Israel, embaixo desse hospital fica o centro de comando do Hamas, em Túnez. Saiu um comboio de ambulâncias levando feridos para o Egito, levando feridos para serem operados em hospitais no Egito. Israel já tinha avisado que, se tivesse gente do Hamas nessas ambulâncias, Israel atacaria, e não deu outra. Israel atacou uma das ambulâncias e disse que matou homens do Hamas que estavam fugindo numa dessas ambulâncias. E aí foi aquela grita internacional: Israel ataca o hospital, Israel ataca ambulâncias, Israel cometeu mais um crime de guerra. Mas atacar combatentes do Hamas, terroristas do Hamas, é um direito que Israel tem. Se eles estavam na ambulância, infelizmente era isso que Israel tinha que fazer, alvejar esses seus inimigos. Agora, era uma ambulância, estava num comboio de ambulâncias, e aí ficaram feridos pessoas que estavam perto, morreram pessoas que estavam perto, que não eram só os do Hamas. Isso é um exemplo de como é complicada essa situação. Os dois lados têm versões contraditórias, e Israel acredita que está no certo, que está fazendo o que tem que fazer, seguindo a lei internacional, que só pode atingir combatentes, mas se os combatentes estão escondidos no meio de civis? A gente não pode deixar sobrar dinheiro que está previsto ser investido nos ministérios. A gente precisa transformar. Eu sempre digo o seguinte: para quem está na fazenda, dinheiro bom é dinheiro no tesouro. Mas para quem está na presidência, dinheiro bom é dinheiro transformado em obras. É dinheiro transformado em estrada, sabe, em escola, em escola de primeiro, segundo, terceiro grau, saúde. Ou seja, se o dinheiro estiver circulando e gerando emprego, é tudo que um político quer, que um presidente deseja. Então, nós queremos que vocês sejam os melhores ministros deste país, os melhores executores deste país, os melhores gastadores do dinheiro em obras de interesse do povo brasileiro.